Bom dia, nono ano. Hoje, então, nós vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 1 da apostila do terceiro bimestre de matemática. Então, atividade 1, um triângulo famoso. Quem será esse triângulo famoso, né? Ah, muito bem, o triângulo retângulo. Ele é famoso por suas aplicações em diferentes situações, desde antigas civilizações. Só para você ter uma ideia, os construtores das pirâmides no Egito já usavam uma de suas características mais marcantes para obter cantos retos, né, igual aqui, ó, 90 graus, o canto reto, ângulo de 90 graus. Eles usavam uma corda dividida em 12 partes iguais, com 11 nós, e ao mesmo tempo, ao montarem um triângulo, como o da figura aqui ao lado, ó, eles sabiam que ao encostarem as duas pontas da corda, obtinham o que queriam. Então, eles faziam essa ideia aqui, certo? Então, junte-se agora a um colega e, usando um barbante, testem se isso de fato acontece. Então, façam essas experiências em casa, vê se de fato acontece, né? Olha como ficou, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, os nozinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, aqui formou um ângulo de 90 graus, né? Aqui nós temos 1, 2, 3 segmentos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 segmentos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, certo? Então, 3, 4 e 5, certo? Então, fizemos 1.1. Agora, 1.2. É atribuído... Aí, vocês podem fazer em casa e testar se isso de fato acontece. Nós vimos que acontece, né? 1.2. É atribuído a Pitágoras, um matemático grego que viveu... Aqui, viu, gente? Eu fiz os nozinhos no barbante, ó. E aí, montei daquela mesma forma. Segui esse desenho, tá bom? Ó, com um barbante, tá? E aí, montamos aqui igual essa figura, certo? Então, ó, é atribuído a Pitágoras, um matemático grego, que viveu no século V a.C., a primeira demonstração formal sobre a relação que existe entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Em homenagem a ele, essa relação recebeu o nome de Teorema de Pitágoras. Nós já estudamos um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, né? Faça uma pesquisa sobre como se enuncia o Teorema de Pitágoras e como ele é representado algebricamente. Depois, prepare um podcast, né, faz um cartaz para apresentar aos colegas de classe que você descobriu. Podem fazer uma pesquisa no caderno e marcar no caderno e depois me enviar uma foto no PV, tá? Teorema de Pitágoras. Atividade 2. Você deve ter visto em sua pesquisa que o triângulo retângulo possui ângulo interno medindo 90 graus, além de propriedades e características importantes, e seus lados recebem nomes especiais. Bom, nós já vimos que num triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa, e os outros dois lados recebem o nome de cateto. E que hipotenusa é sempre o maior lado porque de um triângulo retângulo, porque ele é oposto ao maior ângulo de um triângulo retângulo, que é o ângulo de 90 graus, certo? 2.1. Você sabia que o Teorema de Pitágoras já foi demonstrado de 370 modos diferentes? Agora você vai fazer uma dessas demonstrações em uma malha quadriculada. Use régua e compasso para construir um triângulo retângulo com lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm. Tomando como medida cada lado do triângulo retângulo, construa um quadrado sobre cada um dos seus lados, certo? Então, nós vamos fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui nós vamos colocar de medida 4 centímetros, já vamos marcar aqui, ó. 4 centímetros. Aqui nós vamos fazer um ângulo reto de 3 centímetros, tá? Certo? O ideal seria fazer numa malha quadriculada. Como eu acho que vocês não vão ter aí um papel quadriculado, eu vou fazer no caderno e vocês façam no caderno aí também, tá bom? E aí aqui, 5 centímetros, certo? Então, ó, vai ficar aqui, tá? Então, ficou assim nosso triângulo, ó.
eu medimos aqui, ó, 1, 2, 3 centímetros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E ele pede pra agora a gente fazer aqui, ó, um quadrado. Então, eu vou fazer um quadrado aqui de 4 centímetros, ó. 4, tá? Aqui, 4. Nós vamos fechar esse quadrado aqui, de 4 centímetros. Então, aqui, ó, vai ficar... Vou marcar os 4 centímetros, ó. Aqui também. Os 4 centímetros. E aí, nós vamos ligar. Certo? E agora, aqui também, nós vamos ligar aqui, fazer 4 centímetros. E nós vamos ligar. Então, ó, 4 ao quadrado, né? 4 vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. Certo? Então, aqui a gente tinha 4 centímetros. Aí, nós fizemos 4 por 4. 4 vezes 4 deu 16. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Nós vamos fazer agora aqui no 3, ó. 3, o quadrado aqui de 3 centímetros. Então, aqui nós fizemos, ó, de 3 por 3, ó. 3 centímetros aqui. 3 centímetros também. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, certo? E agora aqui 5. Então, ó, 3 vezes... Fazendo o quadrado aqui, né, a área desse quadrado, 3 vezes 3 vai ser 9. Fazendo a área desse quadrado, 4 vezes 4 vai dar 16, certo? Centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Se a gente somar 9 mais 16, vai dar 25. Vamos ver quanto que vai dar aqui, então. Aqui nós vamos fazer um de 5, porque o lado é 5. Então, aqui, ó, o lado é 5 centímetros, né? Aqui também é 5. A área desse quadrado verde, então, vai ficar como, né? 5, né, vezes 5, que é 5 por 5, 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Então, olha só, se a gente perceber, se nós somarmos 9 mais 16, vai dar 25, que é a área que deu aqui. Então, esse daqui é um cateto. Aqui, o 4 é outro cateto. O 5 é a hipotenusa. Então, nós podemos concluir que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é 5, é igual à soma dos catetos. Então, quem são os catetos? Esse lado amarelo mais o laranja ao quadrado. Olha como a verdade aqui, a hipotenusa é 5 ao quadrado. Um dos catetos aqui é 3 ao quadrado, mais o outro cateto é 4 ao quadrado. Quando a gente fez ao quadrado, o quadrado de 5, né, a gente sabe que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, 5 vezes 5 deu quanto? 25. 3 ao quadrado, o que é 3 ao quadrado? Potência, o 2 manda o 3 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 deu 9. Mais 4 ao quadrado, o 2 manda o 4 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Então, ficou que 25 é igual a 9 mais 16, que é 25. Então, assim, a gente demonstra, né, o teorema de Pitágoras, que teorema de Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, essa ponto 2 aqui, ó, junte-se a um colega e determine a área de cada quadrado. Nós já fizemos. Qual a relação vocês verificam entre as medidas dos lados do quadrado, do triângulo retângulo e a área dos lados, né? E a área dos quadrados? Então, ó, nós vamos escrever o que nós observamos. Observamos que a área do lado da hipotenusa é igual à soma das áreas dos lados, que são os catetos, né? Então, aqui nós vimos, então, que hipotenusa ao quadrado, que seria a área da hipotenusa, é igual à área a soma da área dos catetos, né? Que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Atividade 3. Ternas pitagóricas.
ternas pitagóricas, certo? O triângulo de lado 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Por que podemos afirmar isso? É possível encontrar uma infinidade de triângulos retângulos semelhantes a esse, cujos lados são números inteiros. Para encontrá-los, multiplicamos os seus lados por números naturais. Complete a tabela a seguir. Como que a gente pode observar que ele fez uma pergunta, né? Por que podemos afirmar que um triângulo de lado 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo? Porque nós acabamos de verificar lá atrás, né? Nós fizemos ali, nós verificamos que essa relação de igualdade é verdadeira, né? Então, nós vimos que ela é verdadeira, né? Então, nós vamos colocar... Então, respondendo a essa pergunta aqui, ó, por que podemos afirmar isso? Porque ao aplicar o teorema de Pitágoras com os lados 3, 4 e 5, a relação é verdadeira, como nós vimos lá. Então, a gente fala que o 3, 4 e 5 é ternas pitagóricas, porque sempre vai dar... a gente viu que ao aplicar a relação do teorema de Pitágoras vai dar certo. Então, sempre é possível encontrar uma infinidade de triângulos semelhantes a esse. Então, se a gente multiplicar, por exemplo, ó, 3 vezes 1, 4 vezes 1 e 5 vezes 1... nós vamos ter 3, 4 e 5, cateto, cateto e hipotenusa. Se multiplicar por 2, 2 vezes 3, 6, então aqui vai ser 6. 2 vezes 4 vai ser 8. E 2 vezes 5 vai ser 10. Ele também vai ser uma terna pitagórica, então vai dar certo, tá? Então, se a gente fizer agora por 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3, qual vai ser a terna pitagórica que nós vamos ter? Aqui ficou 9, né? 12 e 15, onde um cateto é 9, o outro é 12 e hipotenusa sempre é o maior lado, é 15. Se for por 4, 3 vezes 4, 4 vezes 4 e 5 vezes 4. Teremos outra terna pitagórica, que sempre vai dar certo. 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20. Então, os catetos agora é 12, 16 e 20, certo? Então, sempre a gente vai conseguir achar uma terna pitagórica quando multiplicar o 3, o 4 e o 5 por um mesmo número, tá? Natural, certo? Tudo bem? Escolha 3 ternas pitagóricas da tabela e verifique a respectiva relação de Pitágoras, certo? Então, agora a gente pode tentar aí fazer... Vocês escolher 3 dessas, né? E verificar que é verdade, que isso dá certo, tá bom? Eu vou escolher uma, vocês fazem as outras, tá bom? Por exemplo, se for 9, vou escolher essa aqui, ó. 9, 12 e 15. Então, ó, 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. 9 ao quadrado dá 81. 9 vezes 9 é 81. E 12 vezes 12 vai dar 144. Então, ó, 81 mais 144 vai dar 5, 2, 22, vai dar, sobe 1, né? 12 sobe 1, 1 mais 1, 2. Então, ó, 225 vai ser igual 81 mais 144, 225. Verificamos se o teorema de Pitágoras deu certo e, claro que dá, né? Porque a gente sabe que o 9, o 12 e o 15 é uma terna pitagórica, porque a gente multiplicou o 3, o 4 e o 5 por 3. Então, qualquer número que a gente multiplique por 3, por 4, por 5, o mesmo número, nós vamos obter uma terna pitagórica, certo? Tudo bem, pessoal? Bom, então terminamos por aqui, fizemos a correção até a atividade 3. Beijo no coração, bye bye.